Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a Reflexões Matemáticas. Este vídeo está dividido em duas partes. Na primeira parte, eu quero fazer um agradecimento a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal, que curtem, que gostam e que compartilham o tipo de matemática que eu desenvolvo, e eu torço muito, mas muito mesmo, que tudo que nós desenvolvemos aqui no YouTube seja útil para você, que agregue valor matemático ao conhecimento matemático que você já tem e que, de uma certa forma, seja útil para você ao longo de sua vida estudando matemática. A segunda parte, vamos falar sobre o número 487. Acompanhe bem aqui, ó. Estamos chegando quase na meta dos 500 inscritos e eu quero também fazer um agradecimento especial ao inscrito ou à inscrita de número 487, porque é em cima deste número que eu quero trazer mais informações para você. Então, vamos aqui para a área de trabalho do MATLAB e vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse número 487 aqui nesse caractere, nessa variável n, né? Eu vou chamar n de 487. E vamos analisar os critérios de divisibilidade, tá? Bem, claramente ele é um número ímpar, portanto ele não é divisível por 2. Um número, para ser divisível por 2, como você sabe, ele tem que ser um número par. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Próxima pergunta, ele é divisível por 3? Ele será divisível por 3 se a soma dos seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Então, se a gente pegar 4 mais 8 mais 7, isso daqui dá 19. E, portanto, 19 não é divisível por 3, consequentemente, 487 não é divisível por 3. Ele é divisível por 4? Não, basicamente pelas mesmas razões que ele não é divisível por 2. Próxima pergunta, ele é divisível por 5? Não, porque ele não termina em 0 e em 5. Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Ele é divisível por 6? Também não, porque ele não é divisível nem por 2, nem por 3. Próxima pergunta, ele é divisível por 7? Aí eu quero chamar a sua atenção, porque o critério de divisibilidade por 7, ele é bem interessante. E para eu ilustrar isso aqui para vocês, vamos considerar esse seguinte número. 13.475, tá? O que é que eu faço? Eu vou tirar dali o número 5, multiplicar por 2 e fazer a diferença entre o que sobrou menos esse produto. Então, eu escrevo 1, 3, 4, 7, perdão, menos, e aí o 5 que eu multipliquei por 2, eu faço essa subtração, é 1.337. Aplico o mesmo requerimento. Eu escrevo aqui 133 menos 2 vezes 7, que é 14. Isso dá 119. A gente já pode parar por aqui. Por quê? Porque 119, ele é 70 mais 49. Ó. 70 é divisível por 7, bem como 49 também é divisível por 7. Mas se você quiser aplicar o critério, você escreve 11 menos 2 vezes 9, que é 18. E aí, resta menos 7, e menos 7 também é divisível por 7, né, que dá menos 1. Portanto, vamos voltar ao nosso número lá, que é o número 487, e verificar se ele é divisível por 7. Então, eu pego 48 menos 14, que eu retiro por 2, tá? Isso dá 34. 34 não é divisível por 7, né? Então, portanto, 487 não é divisível por 7. Vai ser dividido por 8? Certamente não. Vai ser divisível por 9? O critério de divisibilidade por 9 é o mesmo que se aplica ao 3. Eu preciso somar os logaritmos, no caso 4 mais 8 mais 7, e verificar se esse número é divisível por 9. Portanto, não é. Tá? E aí eu poderia continuar com outros critérios de divisibilidade. Se você quiser saber mais a respeito dos critérios, eu selecionei aqui essa seguinte página aqui no Wikipedia. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo este link que vai te trazer para essa página aqui, que ela está escrita em português e os critérios estão colocados de forma muito didática, inclusive com alguns sendo que possui a respectiva demonstração, como é o caso aqui do critério de divisibilidade por 7. Agora, vamos voltar para a área de trabalho do MATLAB, que eu vou apresentar para vocês um comando bem interessante. Por quê? Eu quero aplicar os critérios de divisibilidade para esse número, 487, até saber se ele é um número primo, um número que possui somente dois divisores. Nesse sentido, eu faço o seguinte, eu vou chamar aqui o help e escrever primes, tá? E olha só o que, é que o MATLAB traz para a gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a minha imagem. E esta função do MATLAB diz o seguinte, ela retorna um vetor contendo todos os números primos menores ou iguais que essa entrada n, ou seja,
Você utiliza essa sintaxe aqui, olha, primes n, e o MATLAB vai te retornar todos os números primos que são menores do que n. Ele não vai te listar os n números primos, tá? Ele vai te listar a quantidade de números primos existentes que são menores do que n. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, primes 10, ó, existem 4 números primos menores do que 10, que é o 2, o 3, o 5 e o 7. Se eu colocar aqui primes 20, ó, além do 2, 3, 5, 7, ele te dá o 11, 13, 17 e 19, que são todos os números primos menores do que 20. E aí entra a nossa curiosidade a respeito desse número 487, né, que é o meu inscrito, ou a minha inscrita 487, que esse vídeo também foi feito para vocês, tá? Você pega o seguinte, olha, você coloca primes e você coloca 487. Se o número 487 aparecer nessa lista, 487 vai ser o número primo, tá? Então tá aqui, ó. E ele apareceu, 487. E ele está na posição de número 93. Ou seja, o número 487, além dele ser o número primo, ele aparece nessa ordem aqui, 93, tá? Então, o primes, ele é esse importante comando do MATLAB que ajuda você a identificar se determinado número é um número primo. Por curiosidade, vamos colocar aqui, já que a nossa meta é de 500 inscritos, vamos colocar aqui o 500, né? Ou seja, quantos números, quais são a quantidade de números primos menores do que 500? Como nós já tínhamos colocado bem aqui, olha, o 487 antes, apareceu mais dois, tá? O 491 e o 499. Ou seja, existem 95 números primos que são menores ou iguais a 500, tá? E o 491 e o 499 é o próximo da nossa lista com essa meta de 500 inscritos, tá? E eu vou trazer mais curiosidades a respeito desses dois últimos números aqui, tá? 491 e 499, quando nós chegarmos nessa meta aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo aqui nessa plataforma e continuar trazendo conteúdo matemático de qualidade que agregue valor matemático para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.